Existe uma forma terapêutica que eu gosto muito de usar, especializado desde 1995. É uma especialidade médica que já tem mais de 200 anos, conhecida como homeopatia. Ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira desde 1990. Tem exame para título de especialistas depois de um curso de 3 anos de pós-graduação. Hoje a gente tem médicos, veterinários, dentistas e farmacêuticos homeopatas. É uma especialidade de pós-graduação. Isso quer dizer que um médico que se formou, que é um homeopata, ele se formou em medicina para depois fazer homeopatia. Isso vale para o veterinário, isso vale para o dentista, isso vale para o farmacêutico. Ela gera muita dúvida e muito questionamento por uma série de questões. Questionamento por questões é legal, mas é por aí mesmo. Por conta da dificuldade de se compreender a ação do medicamento homeopático. Contar um pouquinho da história da homeopatia. O Hahnemann, na década de 1790, por aí, ele, médico, não estava satisfeito com a medicina que se exercia na época. Aquela medicina na época era aquela feita por, que a gente chama de medicina heróica. Imaginava-se que você tinha um mal dentro de você e que você precisava pôr esse mal para fora. Então, como é que isso era conseguido? Através de ventosas, vomitivos, diarreicos e sangrias. Isso quer dizer o seguinte, você tinha um problema, a gente começava a tirar sangue de você. E aí você ia eliminando. Muita gente morreu, mas morreu equilibrado. Porque aí você tirou todo o sangue dessa pessoa. E isso era real. E o Hahnemann não gostava muito dessa assim chamada medicina na época. E ele resolveu traduzir livros médicos. Quando um médico fazia um livro comentando a respeito de doenças, isso era conhecido como matéria médica. Um médico escocês chamado Cullen chegou à conclusão que a Quina officinalis, que é o quinino, uma árvore proveniente do Peru, cuidava e curava a malária porque fazia o paciente vomitar. E aí o paciente vomitando ficava livre da malária. O Hahnemann foi estudar, ele era um grande estudioso, um cara que falava muitas línguas, conhecia muito a respeito de medicina, ele foi estudar. E ele descobriu que os sinais da malária eram muito semelhantes aos sinais da intoxicação pelo quinino. E ele raciocinou e lembrou de Hipócrates, o pai da medicina, que falava o seguinte: o que provoca uma tosse que não existe, cura a tosse que existe. A questão é assim, você tinha alguma coisa que provocava um sintoma e se você pegasse essa mesma coisa, poderia curar esse sintoma. Mas do mesmo jeito, não. Então, o Hahnemann começou a raciocinar e começou a testar essa teoria. Então, o que ele fez? Ele pegou, por exemplo, vou colocar um remédio muito conhecido hoje na homeopatia, um remédio conhecido que se chama Apis mellifera. A Apis mellifera é um remédio preparado através da abelha. Ele pegou esse remédio e começou a preparar. Ele pegava uma parte dele, diluía em 99 partes de álcool, batia, energizava, isso se chama sucção, 100 vezes, e disso ele tinha o 1CH, que é a primeira centesimal hahnemanniana. Aí ele pegava isso de novo, fez de novo, 2CH, e assim sucessivamente. Ele pegou Apis mellifera 30CH, veja, isso que eu estou contando é uma liberdade poética histórica, não foi bem assim, mas o Apis é um remédio interessante para a gente explicar isso. Aí ele pegou pessoas que não tinham nada e falou assim, bom, toma. Entre essas pessoas que não tinham nada, a grande parte inicial eram amigos e a família. Então, naquela época, não valia muito a pena ser nem amigo, nem filho do Hahnemann. E ele teve vários casamentos, vários filhos, então ele pôde testar isso na família.
Mas ele tinha que testar isso em pessoas que eram consideradas sadias, sãs e sensíveis. Bom, ele experimentou e chegou no dia seguinte e falou: o que você sentiu? Ah, eu senti que meu corpo inchou. E você? Ah, eu fiquei com a garganta doendo. E você? Ah, eu tive um edema. E você? Ah, eu dormi à noite muito mal. No dia seguinte, ele chegou de novo e falou: bom, e você, e você, e você? E ele foi anotando todos esses sintomas. Então, eram pessoas que não tinham esses sintomas e que, quando usaram esse medicamento, essa substância, desta forma de preparo, desenvolveram esses sintomas. Legal, né? Bacana. Aí você vem no meu consultório e você vem para mim e fala assim: olha, doutor, eu tenho quadros de alergia, inchaço, durmo muito mal. O homeopata vai procurar entre 3.000 remédios homeopáticos, um que seja semelhante a esses sintomas. Isso quer dizer o seguinte: eu vou te dar um remédio que, dado para pessoas que não tinham nada, apresentaram esse sintoma, imaginando que este remédio vai curar estes sintomas. Bacana. Com isso que eu expliquei para você, está explicado aí, justificado, os 4 pilares da homeopatia, que são lei da semelhança, que é o remédio semelhante aos seus sintomas, experimentação em homens são e sensível, então dizer que não se sabe de onde veio a homeopatia, os remédios foram sempre todos experimentados, remédio único e doses mínimas. Único de cada vez e a dose mínima porque você está diluindo isso. Vamos falar de cada um deles, né? Você tem lá o seu sintoma, veio para mim e eu te dei apis. E você está tomando o remédio e você melhorou. E eu falo para você: para. Você não para. O que acontece? Nesse momento, eu estava tratando você doente, transformei você num indivíduo sensível e sadio. Se eu continuar dando remédio para você, o que vai acontecer? Eu vou criar novamente esses sintomas. Então, muita gente tem esse medo. Nossa, nada que eu tomei até hoje me deixou assim tão bem, dormindo tranquilo. Não vou parar, tenho medo de parar. Quando você não para e continua, você volta a ter o sintoma. Isso se chama patogenesia, ou seja, você agravou o seu sintoma pela ação do próprio remédio, fazendo com que os sintomas que você curou, você fizessem renascer. Como que a gente cura isso? Ou suspendendo o remédio ou antidotando. Como é que se antidota? Dando o mesmo remédio numa potência muito diferente. Se eu te dei uma potência 6CH, eu te dou um 30CH. Se eu te dei um 200CH, eu te dou um 6CH. Poxa, mas o que é CH? O que é 6? O que é 30? Então vamos lá. Hahnemann pegou a abelha ou quina, botou uma parte disso, diluiu em 99 partes de álcool, bateu 100 vezes, fez o 1CH. Pega uma parte disso, dilui em 99 partes de álcool, bate 100 vezes, faz o 2CH. E assim sucessivamente. Vou relembrar para você seu tempo de cursinho, de uma coisa que você ouviu falar ontem. Quando você chega no 12CH, isso é igual a 1 sobre 10 a menos 12, você atinge um número que se chama número de Avogadro. Lembrou, né? Todo dia você trabalha e mexe com isso. Está em todos os jornais, em todas as CPIs, em todas as votações. Eu, pelo menos, não ouvi ninguém falar assim: pelo Avogadro eu digo sim. Não, ninguém falou nada disso. Pois é uma coisa difícil, mas só para entender melhor. Quando você atinge o 12CH, o número de Avogadro, você não tem mais matéria. Você está falando só de energia. Energia, né? Tá. E sei, mas como assim a energia? Então, há muito tempo atrás era muito difícil a gente explicar isso. Hoje continua difícil, porque as pessoas não conhecem. Por exemplo, uma base disso é a física quântica. Eu sou um especialista em não entender nada de física quântica, mas eu sei que o medicamento homeopático funciona. A física quântica trata de energia. Nós estamos falando de informação. Eu peguei uma substância, preparei ela de tal forma,
ela é uma informação. Eu pego essa informação, coloco no seu organismo, esta informação age com a informação do seu organismo, elas entram num equilíbrio e eu mudo essa informação. Então, isso é uma questão de troca de informações. Mas só a informação justificaria isso, essa ação? Não. Deixa eu explicar de uma outra forma. Você tem um trem em altíssima velocidade, descarrilhando, indo embora. Como é que você consegue parar esse trem? Uma das formas é pegar um outro trem, jogar no sentido contrário e você bate um no outro. Você criou um antitrem. Essa é uma forma de tratamento que tem um nome que não é o adequado, mas de qualquer forma eu vou explicar e vou te explicar isso melhor. Isto é a alopatia. Na verdade, se a gente for buscar a raiz da palavra, alopatia é o tratamento pelo diferente. Isto que eu estou te falando é o tratamento pelo oposto. Então, quando a gente fala assim, eu estou com febre, eu te dou um antitérmico, eu estou com infecção, eu te dou um antibiótico, eu estou falando de uma linha que se chama enantiopatia. Só que ficou tão conhecido como alopatia, porque não deixa de ser diferente, que a gente não conhece a enantiopatia. Alopatia é aquela história que tinha na época do Hahnemann. Eu tenho uma dor de barriga, eu dou um diarreico, ou dou um vomitivo, ou dou uma sangria. Eu estou tratando por alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o meu sintoma. A enantiopatia é o tratamento pelos contrários. Agora eu vou puxar na memória, eu vou falar uma coisa, eu acho melhor você chamar os avós aí, porque os avós conhecem o que eu vou falar. Você talvez não tenha ideia de quem eu vou falar. De repente, num daqueles filmes de mocinho e cowboy, fugia o cavalo da mocinha. O John Wayne, você não tem ideia, né? Dá um Google aí, você vai saber o que é. O John Wayne pegava o seu cavalo e saía correndo na mesma direção do cavalo da mocinha. Aí ele, na mesma direção, passava desse cavalo e diminuía a cavalgada, salvava a mocinha. Eles se beijavam, viviam felizes para sempre. Isso não interessa, isso não é homeopatia. A homeopatia que é este aqui, que é a doença, o remédio homeopático. Olha só o que eu falei agora. O remédio homeopático provoca em você uma doença artificial, que é semelhante à sua doença natural, só que mais forte. Quando eu tiro a ação do remédio, eu levo a doença embora. Essa é um pouquinho da teoria de homeopatia. Ah, mas como age um remédio? Tá. Como age a homeopatia? Ah, eu não sei, não consigo imaginar. Você sabe como é que age um antitérmico? Sei, baixa temperatura. Não, não é isso que eu quero dizer. O que você está querendo saber é como é que é a ação íntima do antitérmico. Se você não for um bioquímico, você não vai saber. Mas não é por isso que você deixa de usar o antitérmico. Mas a homeopatia não. A homeopatia você quer saber a razão dela. Para mim, a homeopatia é a própria medicina baseada em evidências. Você vem com um sintoma, conta uma história, eu prescrevo um remédio para esses sintomas e você melhora. Puxa, quando eu comecei a fazer isso a primeira vez, eu comecei por conta, quando eu fui buscar a homeopatia, de terror noturno. Sabe o que é terror noturno? Nós vamos falar disso no capítulo aí de sono. Terror noturno acontece. A gente tem duas fases de sono. A fase REM, Rapid Eye Moving, que é a dos sonhos, e a fase não REM. A fase não REM, ela tem a fase 1, que é a superficial, até a fase 4. Ela acontece aqui, na fase 4 do sono não REM, na fase mais profunda do sono. Nessa fase do sono, o que acontece é que nessa mesma fase acontecem o sonambulismo e o falar dormindo. O pesadelo está na fase do sonho. O terror noturno é aquela história que de repente está naquele silêncio na casa, a criança começa a gritar, chorar, você vai até lá, ela está dormindo. Você tenta falar com ela, ela não responde. E no dia seguinte ela não lembra. Se você tiver um pesadelo, se eu acordar você naquela hora, você me conta exatamente o que está acontecendo. Essa é a história da gente não acordar sonâmbulo. Ele está andando porque ele está com um tônus muscular. Se você acordar ele, ele é capaz de cair.